Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o senador Esperidião Amin, o deputado estadual Antídio Lunelli, eles que são candidatos ao Senado nesta eleição, para falar um pouco mais sobre a candidatura, pautas de Santa Catarina, cenário eleitoral, entre outros assuntos. Esperidião Amin, Lunelli, sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Muito obrigado, Victor, por nos receber aqui hoje no Diário do Iguaçu, né? Então, é um prazer enorme podermos falar e levar para todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, né? Todo o grande oeste catarinense, toda Santa Catarina, podermos falar um pouco sobre política, sobre o futuro de Santa Catarina, do nosso país, principalmente acompanhado aqui do nobre amigo, colega Esperidião Amin. Senador, seja muito bem-vindo. Uma alegria rever aqui a equipe, o time do Diário do Iguaçu, nesta versão de podcast, que é uma forma relativamente moderna e, ao mesmo tempo, antiga. Sim. É um antigo renovado, revalidado pela mídia, e conhecer um pouco mais do valor deste empreendimento, dos seus empreendedores, dos que criam essa marca para a cidade de Chapecó, para o oeste e para o nosso estado, né, com serviços prestados, com uma tradição de respeito à busca da verdade. E eu quero homenagear vocês com uma palavra. Eu estou empenhado em impedir que se extinga com a profissão de jornalista. Como? Protegendo o sigilo da fonte. A maior ameaça que nós estamos sofrendo neste momento, além do problema do artigo 19 do Marco Civil da Internet, além de abusos que acontecem por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, agora nós estamos vendo uma espécie de solidariedade entre dois. E vou dar um nome, Alexandre Moraes, protege dois, que é o Flávio Dino, para que este jornalista que incomodou o ministro Flávio Dino seja investigado em toda a sua personalidade e mais, e nas suas possíveis fontes. A tal da pescaria que foi feita para achar uma possível fonte que teria recomendado que esse jornalista lá do Maranhão pesquisasse coisas no entorno do ministro Flávio Dino. Quer dizer, no Supremo Tribunal Federal há uma articulação para liquidar com o jornalismo, leia-se, liberdade de imprensa no Brasil. E eu tomei partido no primeiro momento. Já no dia 20 de julho, eu requeri urgência para se votar os projetos de decreto legislativo que sustam esta forma de permissão para que a autoridade conspire contra a liberdade de imprensa. Então, a minha primeira saudação é essa. E, com isto, eu informo da minha disposição de continuar lutando pelas causas da democracia, do Estado de Direito e, acima de tudo, de salvar o Supremo Tribunal Federal daquilo que alguns dos seus integrantes estão fazendo. Perfeito. Então, nessa linha, eu perguntar, o senhor já está lá no Senado, o Lunelli busca essa vaga, falar, caso eleitos, reeleitos, como é que vai ser esse trabalho em relação ao Supremo Tribunal, que tem sido muito criticado, e também mudanças no tribunal, né, na escolha dos ministros? Como é que vocês... Eu acho que eu já exagerei na abertura, então eu só quero dizer, eu vou prosseguir. Eu garanto que não vou desistir. E confio integralmente de que Antídio Lunelli será tão persistente quanto eu tenho procurado ser nesse mistério. Mas cabe a ele nos dar essa boa notícia. Exatamente. O que acontece, né? Nós não podemos admitir hoje que nem o Supremo Tribunal Federal hoje está comandando o nosso país. Nós estamos vivendo hoje a ditadura da toga. E eu entendo que também nomeações da forma como estão sendo feitas, né, de ministros do Supremo que permaneçam lá por 30, 35 anos, está totalmente errado. Eu acho que tem que ter um limite mínimo, uma idade mínima, que deveria de ser aí algo, no máximo,
no mínimo entre 60 e 65 anos, para que permanecessem lá 10 ou 15 anos no máximo. Isso aí nós temos que reformar essa questão, nós temos que lutar e brigar por isso, né? Veja bem, hoje se faz uma nomeação, o ministro permanece lá durante 30, 35 anos ou até mais, defendendo causas de interesses por um presidente que por lá passou e fez a nomeação. Então eu quero dizer de que nós não temos o rabo preso com ninguém, juntamente com o senador Esperidião Amin. Tenho certeza que não ficará nada por debaixo da mesa, nenhum processo, né, que deverá seguir o seu trâmite legal, normal. E quero dizer, sim, que vamos, inclusive, trabalhar muito para transformar, para elegermos o senador Esperidião Amin como presidente do Senado Federal, que é o que nós estamos precisando, fazer maioria até para que nós pudéssemos novamente restabelecer as dimensões, né, dos três poderes para que eles possam trabalhar de uma forma independente. E por isso que nós estamos aqui. Aqui tem um agricultor, uma pessoa que veio da roça, que continua sendo um agricultor e um colono ainda hoje, que foi operário, que foi funcionário, que sabe o que quer viver com um salário. Também um empreendedor, um industrial, que agora nossas empresas vão completar 1º de outubro 45 anos, e um gestor público. Então eu quero dizer que eu não estive dos dois lados da mesa, e sim dos 4 cantos da mesa. E vamos contribuir muito para ajudar a colocar o Brasil, o nosso país, nos trilhos, que hoje está de cabeça para baixo, né? Que poderíamos ser, no mínimo, a 3ª economia do planeta, e só não o somos porque não acertamos o passo político ainda. E vamos contribuir, sim, muito com Santa Catarina, com quem gera emprego e renda, com os nossos agricultores, com os nossos consumidores, com os nossos comerciantes e também com os nossos colaboradores. Então é isso que nós precisamos, gente. E por isso que eu me coloquei à disposição, juntamente com o senador Esperidião Amin, que eu o considero como meu professor, porque tem 51 anos de vida pública e não existe nada que o desabone. E tem um conhecimento extraordinário, né? Santa Catarina jamais pode perder a qualidade de ter um senador como Esperidião Amin, que é o melhor senador do Brasil, indiscutivelmente, e ter ao seu lado aqui, né, um agricultor, um empresário, um gestor público com dinamismo, com vontade para fazer aquilo que se faz necessário, né? Como Santa Catarina é o melhor estado da União, indiscutivelmente, construído desde lá do passado por diversos partidos políticos que ali estiveram, né? E devido ao seu povo ordeiro e trabalhador, da mesma forma, nós não podemos perder Esperidião Amin e também Antídio Lunelli. Perfeito. Senador, o senhor também já comentou, e o próprio Antídio falou a respeito de uma candidatura sua à presidência do Senado, caso reeleito. O que isso mudaria no Senado com o seu nome lá como presidente? Primeiro, eu acho que você deve acreditar que, se eu for eleito, o primeiro passo é este. Mas eu vou voltar a ter a tentação de não deixar o Senado ficar pendurado na timidez, para não usar outra expressão, Certo. timidez de enfrentar a sua realidade. O Senado tem 200 anos, mais de 200 anos. Nunca houve um impeachment de um ministro do Supremo. Já fizemos impeachment de presidente da República. Na minha geração, já caçamos 2 presidentes, já caçamos senadores, deputados. Nunca se abriu um processo contra o ministro. Mas não é para proteger. Hoje não é para proteger o Supremo, porque quem está depredando o Supremo é lá dentro. Um contrato de 129 milhões de reais para o escritório da esposa de um ministro, e o Procurador-Geral da República acha isso normal. Só que quem contratou foi o Banco Master, que não era normal, era anormalíssimo. A maior corrupção da história do Brasil. Isso não está em questão. Claro que está em questão.
O mau exemplo está vindo de lá. Foram soltos, andam frajolas pelas ruas, todos os ladrões da Lava Jato. Devolveram. Teve condenado que devolveu o dinheiro roubado. Existe maior prova do que isso. E está solto. E o teu amigo, nosso amigo, Sim. lá de Corupá, Sim. que deu R$500 de Pix para um ônibus se deslocar para Brasília para protestar, o que é democrático, foi condenado a 17 anos. Quer dizer, o que é isso? Uma narrativa prendeu o Bolsonaro? A Débora que riscou lá, sim, cometeu uma infração, mas condenada a 15 anos de cadeia, porque passou o batom, uma coisa que você até lava, fora a simbologia da irreverência ou da profanação. Mas isso é uma inversão de valores que envenena o país. Então, por que o presidente do Senado não abre um processo de impeachment se já tem 41 assinaturas? Ah, não, precisa de 54. Tem que abrir com 1/3, que é o que está escrito na lei. Se não for 1/3, é maioria simples. Para caçar é preciso 2/3. Mas precisa julgar, dar o direito de resposta, dar o direito de defesa, e se a defesa não for bem feita, pode ser que algum daqueles que não admitiu o processo mude de ideia. É assim que julgamento não é carta marcada. Mas hoje existe uma carta marcada. Com os que estão lá, a maioria, e com o atual presidente do Senado, ele declarou, se tiver 80 assinaturas, eu não abro. Então, ele declarou isso. Não é nada pessoal. Sim. Eu já enfrentei. Em 2019, deixei de ir para o segundo turno por 2 votos, que foram decididos pelo enunciado do voto do meu amigo Flávio Bolsonaro, em quem eu pretendo votar para presidente. Mas ele é que elegeu o Davi Alcolumbre na primeira vez. Nada, nenhuma mágoa. Mas eu não me conformo, não quero ser eleito e viver mais 8 anos na dependência do óbvio. O povo não respeita estes que estão fazendo isso lá no Supremo, e menos ainda a nós, que não fazemos nada e temos o poder constitucional de fazer. Então, eu fico muito feliz com a declaração do meu amigo e companheiro, o nosso Antídio, que tem uma outra escola política, mas tem a tradição de ser um trabalhador. Eu não sei há quanto tempo não pisa no Senado um colono. Alguém que rachou o pé lá no pantano, que continua apostando na agricultura. Não que as outras atividades não sejam dignas, mas a agricultura, especialmente aqui no Oeste, ela representa o diferencial. É o maior produtor de proteína do mundo. Portanto, tem que ter muitos cuidados. Eu acho que quem representa mesmo a agricultura nessa disputa para o Senado é um colono que aposta, que é empreendedor na área agrícola. Quer dizer, mas se tiver que apresentar calo, vai apresentar calo na mão e calo no pé. Calo no pé de ter trabalhado descalço no plantio de arroz. Então eu me orgulho muito disso. Tanto quanto, se for eleito, lutar pela infraestrutura, pela educação, pela saúde, que nós temos que melhorar, junto com o nosso companheiro e nosso candidato a governador João Rodrigues, junto com o Chiodini, com os nossos companheiros e companheiras candidatos a deputado federal e estadual. Perfeito. Nessa questão de agricultura, ela está muito ligada com a infraestrutura. A infraestrutura, principalmente aqui na nossa região, em termos de rodovias federais, elas são muito críticas. Eu tenho aqui um dado que é de um estudo da CNT, que a FETRANSESC apontou, que a BR-282 tem 89,88% de ruim ou péssimo. Sim. O que tem que ser feito para melhorar e para que o governo federal olhe com atenção para o nosso estado e que pelo menos faça algo para melhorar isso? Veja bem, Victor, o que acontece? Hoje, o descaso que nós temos aqui com a nossa malha viária, se nós fizermos uma comparação com os veículos, com os caminhões
né, que trafegam nas nossas rodovias, comparadas ao Paraná, por exemplo, Santa Catarina deve 3 mil quilômetros de rodovia. Esta é uma realidade, quer dizer, não houve mais investimentos e a BR-282, né, da qual nós estamos falando, que precisa da sua duplicação urgentemente, a proposta que o nosso candidato ao governo do estado apresenta é de que fosse feita com recursos próprios e descontado da dívida, né, que o estado tem com a União, né? Isso já aconteceu do nosso ex-governador, o Moisés, do governador Moisés, que fez estes investimentos, e através do senador, hoje Esperidião Amin, né, está conseguindo o governo do estado abater da dívida com o governo federal de uma forma corrigida estes valores, né? Então dizer de que esta é uma das soluções que nós devemos de tomar urgentemente, porque hoje 32% do PIB catarinense vem do agronegócio, da agroindústria. 32%, que vai para a exportação, que usam as nossas estradas, as nossas rodovias e precisam dos nossos portos. Então, estes investimentos que se fazem necessários na infraestrutura, nós entendemos que com a eleição do próximo governador, João Rodrigues, e nós estando junto e apoiando Antídio Lunelli e Esperidião Amin, certamente nós conseguiremos acelerar de uma forma muito rápida, porque pode ser feito em diversos contratos, diversas licitações, porque hoje o governo do estado tem 10 bilhões em conta, aplicado, rendendo juro, 4 bilhões que destacou para investimentos da infraestrutura, mas até no momento só pagou 2 bilhões, porque é a medição que se apresentou. Quer dizer, do total dos 4 bilhões, tem mais 2 bilhões para serem investidos hoje. Então é tudo muito lento, a forma do atual governo como que vem trabalhando, né? Então nós entendemos de uma política diferente e nós podermos fazer muito mais, muito melhor e muito mais rápido. O senador pode me complementar, inclusive, em alguns dados que o senhor tem. Não, os dados são estes mesmo, mas como você falou, a FETRANSESC se preocupa com a nossa competitividade, como dizem os nossos produtores rurais, da porteira para fora. Da porteira para dentro, nós somos campeões. Apesar de todas as dificuldades de suprimento de insumos essenciais. Então, logística e tecnologia. Eu comentei isso recentemente. Logística, uma solução ferroviária, por exemplo, trazer milho para Chapecó é importante. Mas nós estamos falando da exportação do produto já com valor agregado, que é a carne de suíno, de frango, que hoje é campeão mundial, e mais, embutidos, que tem mais valor agregado ainda. Então, falando sobre a 282, é isso que o nosso candidato Antídio Lunelli falou, e com sentença transitada em julgado de forma. Eu fiz a 282 como governador do Rio Correntes até Santo Amaro da Imperatriz, que é o trecho mais embuchado da 282. Foi construído pelo governo do estado, ressarcido pela União. Portanto, já houve uma modalidade. A 163, executamos a obra, a 163 antiga. Sim. Naquele tempo, o caminhão maior que tinha era o truque. Agora é bitrem. É outra geometria. Mas nós conseguimos. Porto União, Canoinhas, Mafra, 280. Obra federal feita pelo governo do estado. Então, isso não é novidade. A novidade foi o que o Moisés fez. O governador Moisés pagou as faturas com dinheiro do Tesouro do Estado que eram apresentadas ao DENIT. Quer dizer, a obra era contratada e executada pelo governo federal, mas não tinha dinheiro.
385 milhões. Era justo que nós fôssemos ressarcidos, porque isso aumentou em Santa Catarina o patrimônio do governo federal. Fizemos 4 leis, até que conseguimos aprovar a 5ª, junto com o PROPAG, que é o programa de pagamento da dívida dos estados e municípios, com redução de juros. Conseguimos aprovar, o presidente vetou. Derrubamos o veto e materializamos esse mecanismo que o senador Antídio Lunelli falou. Todos os meses, a partir de 30 de abril, o governo do estado deixa de pagar 75 milhões de reais, ou seja, deixa de pagar 30 de abril, 30 de maio, 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto, 31 de setembro, até que mais ou menos R$500 milhão. Isso pode ser repetido em qualquer rodovia federal, seja na 470, seja na 280, seja na 282, onde já existem projetos de terceira faixa e já existem anteprojetos, pelo menos, projetos básicos, de duplicação na área de perímetro urbano. Por exemplo, em Faxinal dos Guedes, que já tem marginais, pista paralela. Então, isso é uma solução que pode ser feita, por exemplo, comprometendo R$1 bilhão em cada ano, que é exatamente o parecido com o valor que o Estado paga de dívida. Quer dizer, o Estado não vai gastar mais e a União não vai ter que nos pagar. E nós conseguimos melhorar a produtividade do Brasil. Porque quando nós exportamos, não é só bom para Santa Catarina. Sim. É bom para o Brasil. Porque nós país. Exportamos produto com valor agregado. Sim. Não é grão, não é a granel. Então, é um bom negócio para o país. E é um bom negócio necessário, absolutamente necessário para Santa Catarina. Só complementando, viu, Vitor? Nos últimos 4 anos, Santa Catarina enviou para o governo federal, para Brasília, 590 bilhões de reais. E voltou apenas 83 bilhões de reais. Imaginem os senhores, né? O que Santa Catarina representa na Receita Federal. E depois nós temos que ir lá com os nossos deputados, senadores, governador, com o Pires na mão para buscar alguma coisa de volta, né? Isso tudo nós precisamos rediscutir e ver tudo o que nós podemos fazer em relação à questão do pacto federativo também. E como fazer para mudar esse pacto federativo? Como é que tem que se trabalhar, que se dialogar entre deputados, senadores, para que possa mudar essa questão que prejudica o nosso estado e também outros estados, né, como São Paulo, Paraná? Sim. Senador. Olha, nós agora vamos ter que rever essas questões que até hoje são projetadas sobre um sistema tributário já modificado. Com a reforma tributária, eu quero dizer que votei contra o projeto original da reforma tributária por causa da carga tributária. Mas não posso ser contra a simplificação que ela produz. E com a adoção do modelo que o mundo usa, que é o IVA. O ICMS, como era aplicado, é hoje ainda regressivo e bate mais em quem ganha menos. É o chamado processo de regressividade. Então, nós temos que ver como é que vai operar. Eu nasci no dia de São Tomé. Tudo que é princípio, você tem que conferir na prática. E na prática, durante 5 anos, nós teremos mecanismos de equilíbrio para que os estados não percam, nem ganhem, de neutralidade quanto à receita. É a prudência. Uma coisa é eu ter certeza, outra coisa é eu conferir. Então, esses números que o senador Antídio Lunelli está utilizando são os números baseados no atual sistema tributário. Eles têm que ser revisados para a nova realidade e, se forem mantidas essas discrepâncias, é claro que nós temos que intervir. Mas aí sob outra forma, sob a forma dos fundos compensatórios que a própria reforma tributária criou. Perfeito. Então, essa é a verdade. Santa Catarina
é um Estado-membro asa, que ajuda o país a voar. Há outros que são pedra, que puxam para baixo. Agora, nós temos que ver o impacto da reforma tributária. Ela própria admite que possa haver surpresas ruins. As surpresas ruins têm que ser mitigadas. Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar. E, a partir daí, se vê se o desequilíbrio aumentou ou diminuiu. Teoricamente, ele vai diminuir. Teoricamente. Vamos ver na prática. Em homenagem a São Tomé, vamos respeitar os fatos. Mas a tendência é que haja uma redução nesse desequilíbrio, muito embora haja um grande risco de a carga tributária ser elevada, como já se anuncia, 28%, 30% do PIB, isso ninguém aguenta. Nós propunhamos que o limite fosse 25%. A minha bancada, a bancada do meu partido no Senado, exigiu isso. Como não conseguiu, votamos contra. Fomos derrotados, vamos tratar de reduzir problemas, pontualmente. E agora vamos ver como é que funciona na prática. Perfeito. Voltando naquela questão ali que os senhores falaram da infraestrutura, do abatimento da dívida, nessa questão tem um ponto que é aqui, principalmente nessa gestão do governador Jorginho Melo, é muito criticado pela falta de diálogo do governo com o governo federal. Estou aqui à frente de dois grandes críticos, né, do presidente Lula, mas o próprio Esperidião Amin conversou com o ministro recentemente sobre o Morro dos Cavalos. Como é que os senhores avaliam essa questão do relacionamento com o governo federal? Eu, sinceramente, eu acho isso uma ignorância, né? E nós já estamos, eu diria, no segundo governo que vira as costas para o governo federal, né? Então, o nosso governador Jorginho, ele não admite conversar com o presidente da República, porque é de um partido opositor. O que eu quero dizer é que quem for eleito, né, através da democracia, através do voto da nossa população, nós temos que respeitar. Seja do PT, seja do PL, ou seja do MDB, ou do Progressista, seja quem for. Nós temos um número para a campanha, um partido que a gente defende durante a campanha. Quando nós ganhamos a eleição, seja a nível de governo estadual, ou municipal, ou mesmo no governo federal, nós temos que enrolar as nossas bandeiras e colocar no armário. Jamais você deve de virar as costas. Eu digo que muito dinheiro deixou de entrar em Santa Catarina por essa questão. Não, você é do PT, eu não converso contigo. Não é assim, não é este o meu entendimento. E quero lhe falar, inclusive, no falecimento do nosso, então, senador, Dr. Luiz Henrique da Silveira, no seu velório, tá, dos quais veio a presidente Dilma com 16 ou 17 ministros, e eu estava ao lado do caixão, e estávamos todos aí, e depois eu fiz uma foto com ela. E até hoje recebo críticas, de vez em quando aparece essa fotografia. Mas, gente, ela era presidente da República, uma autoridade que nós temos que respeitar. Então, eu, sinceramente, eu acho que, como eu já falei, não é possível que um governador deixe de conversar com o presidente da República, seja ele do qual o partido for. Porque hoje nós estamos vivendo o extremismo. Um alimenta o outro. E nós precisamos sair fora disso. Os extremismos não constroem nada. Só dão briga. Só dá briga dentro das famílias, dentro dos amigos, né? Chega dessas bolhas, tanto de um lado como de outro. Hoje parece que se você não pertence ou a um partido, a uma sigla partidária, ou a outra, tá? Então nós não servimos mais. Onde é que fica a democracia? E aqui eu faço um comentário em relação, por exemplo, ao nosso candidato João Rodrigues. O que seria
da política catarinense, o que seria da eleição em Santa Catarina se João Rodrigues não renuncia ao seu mandato e coloca o seu nome à disposição? O que nós viveríamos? Um plebiscito? Entende? Onde é que fica o MDB? Onde é que fica o Progressistas? Onde é que fica o PSD, União Brasil? Tantos e tantos partidos que nós temos. Graças a João Rodrigues, que Santa Catarina já ganhou. Santa Catarina, a democracia catarinense, o povo catarinense já ganhou, porque tem opção, tem discussão, tem debate, tem propostas. Então, eu espero sinceramente que saímos fora dessas bolhas que não ajudam nada, e quero dizer que em um dia de enchente, tá? Uma enchente, ela prejudica tanto a margem direita quanto a margem esquerda do rio, e nós devemos de voltar ao leito normal do rio. Quero dizer de que, tanto no MDB, quanto no Progressistas, no PSD, no União Brasil, nós temos sim pessoas boas, honestas, pessoas de direita, de centro-direita, e é isso que aqui nós estamos defendendo. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, senador? Sim, quero complementar. Isso que o nosso companheiro Brunelli falou é o elementar. É da ética da responsabilidade dialogar. Ou seja, debater com o governo federal um assunto da logística de Santa Catarina que diz respeito a uma rodovia federal é obrigação do governador. Ele é o líder do Estado. Nós vivemos num sistema presidencialista. O Estado tem um líder. Não é um conselho de ministros. É um líder que é escolhido. Governador, o outro é escolhido presidente. Ambos têm a responsabilidade pelo cargo que exercem. E eu já tive dificuldades com o presidente da República, mas nunca deixei de dialogar. Então, eu acho que o João Rodrigues vai restabelecer. Na campanha já vai restabelecer. Se houver debate, espero que haja, né? Quem foge do debate está fugindo do eleitor. Isso é uma frase universal. Nós queremos saber, vamos resolver o problema da BR-282 sem dialogar com o governo federal? A estrada é deles. Como é que o João resolveu o acesso de Chapecó? Dialogando com o ministro dos Transportes. Olha, o senhor faz a melhoria no asfalto que eu ilumino. Melhorou. Quem é que ganhou com isso? A cidade, o oeste, o motorista, o passageiro. Ganhou a cidadania. Mas com ele eu não falo. Isso tu pode fazer para a tua vida particular. E é um erro. Se você fizer isso na sua vida privada, já é um erro, mas é teu. Sim. Agora, você é investido num cargo Público. Max Weber, ética da responsabilidade. Quando você assume um cargo público, faz parte dos encargos conversar com o seu equivalente ou com o seu interlocutor institucional, independente da simpatia. Ah, não gosto dele, ele é careca, é muito cabeludo. Isso é outra coisa. Isso é o seu gostinho, seu gosto. A responsabilidade tem que presidir. E sem a ética da responsabilidade, não existe ética. Ou seja, não há o serviço que você deve prestar na condição de servidor público. Seja governador, seja presidente, seja prefeito, vereador, ou deputado ou senador. Ou seja, coisa pública exige espírito público. Perfeito, show. Né, agora também falando um pouco sobre eleições, um fato interessante nessas eleições é a composição do MDB e do PP, né, juntos na majoritária, sendo que fizeram duelos e rivalidades históricas aqui em Santa Catarina, mas sempre numa rivalidade boa, né, vamos dizer assim, né? Como é que vocês, senhores, enxergam essa união do Progressistas com o MDB? O senhor Esperidião Amin, que esteve duelando muitos anos com o MDB. Talvez eu seja o último moicano dessa disputa. Eu vejo isso com alegria.
Eu não preciso pedir desculpa para nenhum MDBista. E tenho recebido manifestações que me gratificam. Sim. Né? Eu vou viver e, quando partir para outra dimensão, vou levar essa leveza. Porque nós disputamos para fazer o melhor. A UDN e o PSD disputavam, mais antigamente ainda, porque um dizia que fazia melhor do que o outro. MDB, Arena, PMDB, PDS, MDB, progressistas, nós construímos Santa Catarina. Porque o Raimundo Colombo, por exemplo, é egresso do PDS, foi da juventude do PDS. O Wilson Kleinubing foi secretário e deputado do meu governo, deputado federal eleito junto comigo. Ou seja, os do MDB, os do PDS, PFL, PSD, cada um fez porque queria fazer melhor. Não para destruir. E sempre houve diálogo entre as partes. O presidente Obama disse uma coisa: não te esqueças que isso é uma corrida de revezamento. Mas, no fundo, todos usamos a mesma camisa. Então, Sim. eu não queria passar o Bastão. bastão para ti, mas o povo quis, eu vou passar. Tem que fazer melhor, eu vou te fiscalizar. Isso. Esse é o jogo. Show. Esse é o jogo da democracia. Não é o jogo da destruição do adversário. O jogo da destruição do adversário é o sectarismo, é a polarização já com concreto armado, calcinada. É para não dialogar. E eu concluo dizendo o seguinte: o Papa Francisco deixou um legado. E você que é jovem, seja você, Vitor, seja o ouvinte, o telespectador, não esqueça do seguinte: não perca a oportunidade de discutir com quem pensa diferente de você. É a única chance que você tem de aprender. Porque se você discutir com alguém que concorda com tudo, você não aprende nada. Então, aprender, refletir, faz parte, enriquece a vida. Então, essa regra determina a coexistência entre diferentes. Perfeito. Tem algo a complementar, Antídio? Olha, eu gostaria, Victor, de dizer o seguinte, que eu conheço os 4 cantos da mesa, não somente os 2 lados, né? Eu quero dizer que eu passei mais de 40 anos na iniciativa privada. Eu sei o que é ser colono, eu sei o que é ser um operário, eu sei o que é viver com um salário, e eu sei também o que é gerar emprego, renda, o que é pagar impostos, as dificuldades para mantermos uma empresa, uma indústria de pé todos os dias, né? E enfrentar, né, esta burocracia que nós queremos tanto simplificar no nosso estado e no nosso país. Depois, eu fui prefeito por 2 mandatos, único prefeito reeleito no nosso município de Jaraguá do Sul. E hoje, como deputado estadual e agora como pré-candidato ao Senado da República, eu sei que como que funcionam as coisas na iniciativa privada e também sei do setor público. E por isso que eu peço o voto, o apoio para Antídio Lunelli, senador 155, juntamente com Esperidião Amin, 111, que eu o considero meu professor, 51 anos de vida pública de história, né? E ele me complementa e também me corrige quando erro. Por isso, não deixem de votar em João Rodrigues e Carlinhos Chiudini, 55, e Antídio Lunelli, 155, pelo Movimento Democrático Brasileiro, e 111 pelo Progressistas Esperidião Amin. Com um detalhe, suplente dele, Genésio Spiller, do Progressistas. Meu suplente, Volney Weber, deputado estadual do MDB. A aliança é para valer. Show. Então, senhores, a gente agradece aqui a participação de vocês no nosso estúdio, aqui no nosso podcast. O jornal fica de portas abertas para novas oportunidades.
se Deus quiser. Vitor, muito obrigado, e dizer de que este Estado foi construído, né, pelos diversos países que ali, diversos partidos que ali passaram, não nos últimos 3 anos e meio, e devido à sua população ordeira e trabalhadora. Essa miscigenação de raças que faz a diferença do estado de Santa Catarina. Então eu quero agradecer imensamente, e a você, Vitor, que é um rapaz jovem, que tem todo o futuro pela frente, bem eu, como meus filhos e meus netos. Por isso que nós estamos aqui nesta batida, porque eu tenho certeza que nós podemos fazer um país muito melhor e um estado de Santa Catarina também muito melhor. Muito obrigado a todos. Estes foram os candidatos ao Senado, Esperidião Amin e Antídio Lunelli, falando sobre a candidatura, pautas, entre outros assuntos, e em breve voltaremos com mais entrevistas.